Agora vamos dar sequência à segunda parte desse trabalho de degradê e esfumação. Novamente aqui, iniciando os tons escuros com a graduação 6B. Então aqui aplicando aqui um tom mais suave, aqui tem uma leve passagem de degradê com tons mais claros, né? Um cinza médio com um tom mais escuro. Então aqui é uma sombra, é uma mancha menos intensa. Então aqui de forma mais suave, com um pouco mais de leveza na mão, vai aplicando esse degradê, essa aplicação de grafite. Aqui eu estou usando o lápis 6B. Novamente eu vou orientando a sempre trabalhar com lápis apontado, né? Sempre. À medida que a ponta vai desgastando, ficando mais grossa, vá sempre apontando, que é para ter mais precisão na aplicação de grafite, em especial nessas regiões com detalhes menores, mais finos. Então essa área aqui é uma área bem escura, então vamos aqui adiantando, preenchendo toda essa área. Então nós já vimos na primeira parte aí todo esse procedimento de preenchimento, esse tom mais escuro, vai pressionando um pouquinho mais a mão onde é mais escuro e já fazendo essa transição de leveza na mão à medida que vai passando para os tons mais claros, que é essa questão aí essa passagem, né, de tons, que é o degradê. Então vou fazendo esse sombreado aqui mais claro, ainda usando o lápis 6B. Então aqui é a mão suave, a mão mais leve, como se trata de uma graduação mais escura. Então é uma graduação mais macia, tem um tom mais escuro, então precisa ter leveza. Agora vamos dar continuidade a esse preenchimento, ó, já fazendo esse degradê, fazendo essa transição. Aqui nessa primeira camada, então aqui é a aplicação da primeira camada, vá fazendo aí esse trabalho, né, que envolve esse processo de degradê, que é essa diferença de tons. Então vai suavemente, use o lápis, né, um pouco em pé, que é para ser mais preciso, né, para ajudar mais, ter mais precisão no preenchimento dos poros do papel. Se for um papel liso, ele consegue já ir ficando um preenchimento mais uniforme, mas se for um papel mais poroso, como no caso do papel Canson, 200 gramas, ou até mesmo Hahnemühle Concept, que se for o caso, se alguém usar, eu recomendo que use o Hahnemühle Nostalgie, porque é um papel excelente, tem uma textura ótima para o trabalho de esfumação e também de aplicação de grafite. E também esse aqui, que é o papel Fabriano. Então são papéis muito bons para se trabalhar com grafite, esse trabalho de esfumação, aplicação de grafite também. Então ele vai fazendo essas manchas aqui levemente, aqui usando ainda o 6B. Então todo esse trabalho aqui eu estou preenchendo essa primeira camada com o 6B. Essas manchas escuras vai preenchendo com o 6B. Observe que eu não estou pressionando muito o lápis, né? Você vê e repare que não está ficando aquele preenchimento bem preto, porque o segredo é esse, é não pressionar demais o lápis para não saturar o papel, para depois não dar problemas na esfumação, no processo final. Então o importante é ir fazendo camadas. Depois da esfumação, aí é só vir fazendo a segunda aplicação de grafite, que é para reforçar esse tom de preto, né? E para preencher, né, todos os espaços que não ficam totalmente preenchidos, com tons totalmente escuros. Então aqui vai preenchendo essa parte mais escura, vai preenchendo e puxando, formando o degradê à medida que vai se aproximando para as áreas que tem
maior intensidade de luz, onde fica um tom de cinza mais claro. Então, sempre trabalhando esse processo, né? Essa transição entre uma tonalidade e a outra. Vamos adiantar aqui um pouco, né? Esse trabalho já foi um trabalho que já se viu em todo o outro, né, exercício, né, na outra parte, na primeira parte. Então a gente já viu todo esse trabalho de preenchimento com relação à aplicação do grafite. Aqui já tem um pouquinho mais de tons escuros, então aí é só apertar um pouquinho mais, né, na aplicação do grafite. Então essas áreas onde tem mais sombra, onde tem um tom de cinza mais escuro, então vá reforçando mais aí essa camada, essa aplicação de grafite. Preenchendo, né, preenchendo, até chegar aí a aproximação do tom da referência. Após toda essa aplicação, aí, né, repita novamente o processo aí com papel higiênico ou algodão, se for o caso, e vá esfumando aí apenas esses tons de cinza que foi aplicado aí, esse tom cinza. Aí essas partes mais escuras, deixa para esfumar apenas com o pincel, né? Aí com o pincel que vai fazer a esfumação dessas áreas mais escuras. Aí esfume bem, certifique-se de que vai eliminar todos os traços do lápis. Aí agora é só pegar o pincel, né? É importante o pincel ter cerdas macias, o pincel pode ser qualquer pincel aí que você compra aí em qualquer papelaria, não precisa ser pincéis caros. Esses que eu estou usando são pincéis comuns que eu comprei numa papelaria aqui, próximo aqui onde eu moro, né? Baratinho, comprei pelo preço bem em conta. Essa areazinha que tem esse cinza mais claro, que é onde tem um reflexo de luz, é só para dar uma leve esfumada aí com o papel higiênico, sem pressionar, passando suavemente o papel por cima. Agora é só agora você vir fazendo a segunda aplicação, né, de grafite, uma segunda camada aqui nessa área aqui onde tem um pouco mais de tons escuros. Agora vai fazendo uma outra aplicação, mais uma camada e reforçando essas áreas mais escuras. Aqui aí novamente aplicando o grafite com o 6B, aplicando mais uma camada para ir preenchendo essas áreas mais escuras. Então vai fazendo esse trabalho de forma bem uniforme, vai preenchendo bem, sem deixar espaçamentos, né, muito abertos sem a aplicação de grafite, fazendo essa aplicação de forma bem homogênea, bem uniforme, que é para você conseguir aí um preenchimento total, um preenchimento mais eficiente e também um esfumado mais completo, né, com mais precisão. Sempre usando o lápis um pouco em pé, a ponta um pouco em pé, porque aí vai ser mais precisa a aplicação do grafite. Quando se usa o lápis muito deitado, aí não tem tanta precisão do preenchimento das lacunas dos poros do papel. Então é importante usar o lápis um pouco em pé, usando assim a ponta um pouco em pé, que vai conseguir preencher com mais precisão esses espaços, né, que tem desses pequenos pigmentos brancos que fica, que é os poros do papel. Aí, toda essa camada eu estou fazendo com o 6B. Então, em toda essa área dessa aqui, eu estou usando apenas o lápis 6B. Na primeira, né, frutinha, no primeiro exemplo que nós vimos na aula anterior, eu usei uma parte com o 3B para preencher esse tom de cinza escuro, né? Do cinza escuro para um cinza médio. Eu usei o 3B. Aqui eu estou usando todo o desenho, a graduação 6B. Então observe que eu consigo atingir a mesma tonalidade usando 6B
que eu consegui usando o 3B. Então, tudo é a questão de técnica com relação a manuseio do lápis, né? O manuseio é a forma de se manusear, né? A questão do peso da mão. Agora é só novamente esfumar essas áreas escuras com o pincel. Então faça uma esfumação. Esfume também essa área que foi aplicada esse cinza escuro, que é para preencher bem os poros do papel, preencher esses espaços vazios, que é para ficar bem uniforme, bem homogêneo, dando aí esse efeito mais preciso de realismo. Nessas áreas aqui tem esse cinza mais escuro, faça essa esfumação também com o pincel. Agora aqui trazendo mais uma camada, reforçando aqui essas áreas mais escuras com mais uma camada da graduação 6B. Esse trabalho de esfumação, degradê, aplicação de camadas é um trabalho bem repetitivo, mas que traz bastante proveito para o nosso aprendizado, né? Ou seja, para desenvolver a nossa habilidade, nossa precisão na hora de fazer esses trabalhos, né, de aplicação de camadas. Então, sempre que fizer aplicação de grafite em tons escuros, nessas camadas escuras, sempre fazer a esfumação com o pincel para conseguir espalhar e impregnar bem esse grafite aí no papel, preenchendo totalmente esses espaços e vai ficando com tons mais claros. Então, à medida que vai passando esfumando o pincel, vai preenchendo. E o esfuminho é apenas nessas áreas mais claras para espalhar o grafite e eliminar os traços de lápis, né? Essas regiões que tem esse cinza escuro ou cinza médio, aí faça uma esfumação com esfuminho ou papel higiênico. Como aqui são detalhes pequenos, então eu recomendo que use o esfuminho com a ponta assim, lixada, apontada como se fosse ponta de lápis. Eu uso sempre a ponta do esfuminho dessa forma, porque essa pontazinha fina que fica ajuda a esfumar esses detalhes pequenos. Aí aqui novamente com a lapiseira 05 grafite 4B. O grafite 4B da Pentel, ele é bem escuro, é bem preto, ele chega ao mesmo tom do 6B da Staedtler. E aí você consegue aí esses tons escuros, esses pretos. Aí vai definindo essas manchas escuras aqui com a lapiseira 05 e grafite 4B. Então observe aí a referência e vá fazendo essas manchas, né? Vá copiando essas manchinhas mais escuras aí com a lapiseira. Faça um trabalho bem trabalhado, né? Com paciência, com calma. E vá fazendo esse preenchimento aí dessas manchas. Aí em seguida é só esfumar com um esfuminho. Esse aqui é o número 1, aqui é uma regiãozinha pequena, detalhes pequenos. Então o esfuminho número 1 ele é mais fininho, ele é mais eficiente. É mais prático, por assim dizer. Não é nem questão de ser mais eficiente, mas ele é mais prático para pequenos detalhes, por ser um esfuminho mais fino, né? Ele é mais fininho. Aí agora novamente com a caneta borracha, é só agora fazer esse degradê agora com a caneta borracha. Ou seja, fazer essa passagem, né, esse efeito de tons mais claros. Dando uma leve removida, né, do grafite, desse cinza do grafite, para deixar essa tonalidade mais clara conforme mostra a referência. Então passe a mão bem suave, levemente, suavemente, deslize suavemente a mão por cima para não remover demais o grafite, é só apenas fazer uma leve remoção, que é para fazer esse efeito de degradê entre um cinza médio para um cinza claro, né? Quase que
um branco, né? Mas não é totalmente branco, é um cinzazinho bem claro. Então a caneta borracha faz esse efeito. Esse degradê com caneta borracha dá esse efeito aí com esses tons bem clarinhos. É importante estar usando para esse trabalho o refil da caneta borracha está sempre limpo. E aí depois que fazer o trabalho com a caneta borracha é só ir dando uma leve esfumada aí do tom de cinza, trazendo para esses tons mais claros que foi feito com caneta borracha, que é para dar aí esse efeito, né, de esfumação, de transição, de degradê. Aqui tem essa manchinha, é como se fosse uma cavidade, né? É uma cavidade em volta dessa parte onde fica esse caulezinho aí da fruta, né? E aí faça a esfumação. Cada tracinho, cada detalhe que for feito com lápis ou lapiseira, sempre fazer uma boa esfumação, que é para deixar o trabalho bem realista, para eliminar essa sensação de trabalho feito com lápis, né? Para eliminar esse efeito de traço de lápis. Aqui tem uma leve luz, né? Ou seja, um esfumado mais suave. Então aqui com a caneta borracha, só ir fazendo esse degradê levemente. É só apagar aqui um pouco esse excesso de sujo de grafite que passou na hora da esfumação, que é para ficar com a imagem mais definida. Então aqui é onde fiz esse leve degradê com a borracha, agora é só passar o esfuminho, que é para fazer essa suavização ou deixar esse trabalho mais natural, para ter mais naturalidade no aspecto de visualização. Então aqui com 6B novamente, reforçando aqui esses detalhes dessa passagem aqui de sombra, né, desse degradê. E aí com o esfuminho só em volta da parte mais escura para mais clara, aí espalhando esse grafite, que é para fazer essa transição. E aí esfumação, né, esfumação com frequência. Agora novamente com a caneta borracha elétrica, essa aqui está com refil fininho, apontada como ponta de lápis. Eu vou agora definir esses pontinhos, que são alguns pequenos carocinhos que aparecem aqui na pele, né, dessa frutazinha que é a cereja. Então, repetindo, se você não tem a caneta borracha elétrica, você pode estar trabalhando esses detalhes aí com a caneta borracha comum. Pode ser até essa 2.3, que ela tem um refil mais fininho. Você lixe a ponta, deixa arredondadinho apontado, como se estivesse apontando um lápis. Deixa a ponta do refil da borracha, né, da caneta borracha, como ponta de lápis. Aí em seguida agora você vai fazendo essa sombra em volta desses pontinhos, que é para dar justamente a sensação de volume. Essa sombra vai dar a profundidade e a luz que fica no topo é a que dá o efeito de volume. Então vai fazendo essa sombrazinha de acordo com como está a luz, né? A luz aqui está vindo da direita, já desse outro lado a luz está vindo da esquerda. Então aqui vem luz em duas direções. Agora é só trabalhar esse pontilismozinho aqui, nessa região aqui central, que é para fazer esse efeito de luz aqui, dando esse efeito de textura aqui na pele da cereja, né? Dessa frutinha aqui. Então vou fazendo esse pontilismo para dar esse efeito de textura, né, de reflexo de luz. Então vá olhando a referência e vá vendo aonde tem esses pontinhos, né, de luz, assim, esses pontinhos mais claros, né, fazendo aí esse trabalho de textura aí com a caneta borracha. Então aqui é a caneta 3, né, ponto 8.
Aí em seguida é só esfumar aí esse trabalho que foi feito com o lápis, né, dessas sombras. Aí agora passe o pincel com cerdas mais longas, mas que tenha cerdas bem macias, só para suavizar esse trabalho feito aí desses pequenos carocinhos, que é para eliminar a sensação de trabalho feito com lápis. Então vá fazendo essa esfumação suave com o pincel, cerdas bem macias. Observe que as cerdas são tão macias que ao passar no papel, ela como se o pincel estivesse se achatando. Tá aqui só reforçando aqui essa sombra, que na realidade não é uma sombra aqui, é o reflexo de algo, né, objetos em volta. Essa fruta, ela por ter uma pele assim espelhada, né, ela é uma pele lisa, tem esses pequenos, né, essas pequenas texturas, mas é uma frutazinha que tem a pele lisa, assim como o tomate, né? Então ela tem essa pele meio espelhada, então acaba que a luz acaba projetando reflexos na pele, né, da fruta, dando esses efeitos. Então, sempre trabalhando bem a esfumação. Então, agora na próxima aula nós vamos ver agora a esfumação com tons médios aí desses talos.